Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa aula, retomando aqui o nosso semestre, o segundo semestre desse ano, e para a glória de Deus, iniciando mais um módulo, que é o módulo de Teologia Pastoral. Para mim, é um módulo muito especial. Então, já oramos, como de costume. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Graças e paz a todos, boa noite. Amém, graça e paz a todos. Graça e paz, boa noite. Graça e paz a todos. Graça e paz. Teologia pastoral. Esse módulo ele tem um viés e ele tem uma relevância para mim muito singular. Com certeza, muitos dos assuntos que iremos tratar aqui, os irmãos que estão conosco no curso médio em teologia e até aqueles que forem fazer o curso bacharel, notarão que muitos dos assuntos que eu trato nas aulas, eu sempre dou uma puxada para a área da teologia pastoral. E por que essa grade ela tem para mim um significado e uma relevância maior? Por causa do meu dom principal. Eu amo pastorear, Deus me separou para pastorear, me sinto um homem muito realizado e com um privilégio incalculável de poder pastorear, e dentro dos dons que Deus me deu e das vocações, Ele me separou tanto para pastorear quanto para ensinar. Então, em tese, esse módulo ele representa muito bem o meu dom na igreja local e na vida catedrática, na vida acadêmica. E por essa razão eu tenho um carinho muito grande, mas muito grande, a essa matéria. Não me sinto digno do dom de ser pastor e muito menos de ser um professor de seminário teológico. Mas Deus sabe o quanto sou grato por esses dons. Então, a gente vai se divertir aqui durante esses 10 encontros, em média, e a gente vai estar aprendendo bastante sobre esse tema, que é muito relevante, é muito importante. Inclusive para os irmãos que não serão também pastores, porque esse módulo, mesmo sendo teologia pastoral, a relevância maior dele se dá aos pastores. No entanto, nem todos os seminaristas serão pastores. Alguns serão missionários, outros evangelistas, outros ministros de música, outros professores de escola bíblica ou obreiros de uma forma geral. E aí talvez venha a pergunta ao coração: mas para mim não será relevante. Aí eu digo: claro que sim. E talvez a pessoa ainda continue perguntando: mas se eu não sou pastor, aonde está a relevância? Aí eu digo: se você não é pastor, a relevância estará em você ser apoio aos vossos pastores. Porque o que são os pastores, senão aqueles que conduzem a igreja? Então, aos que forem separados por Deus, vocacionados por Deus, consagrados e ungidos por Deus ao ministério pastoral, essa matéria terá uma relevância muito grande. Por quê? Porque ela vai ser a matéria-prima do seu exercício no ministério. Mas aqueles que também não são pastores, eles trabalham diretamente com o pastor. Ou seja, compreender o pastorado e ser um apoio aos pastores é muito relevante, é muito importante. Porque, na prática, muitos obreiros, depois de um certo tempo, começam, ao invés de se tornarem aliados do pastor, se tornam opositores. E aí a igreja começa a ter certos entraves. E, na realidade, não é para ser assim. Cada obreiro, cada ministro, cada membro deve ser um aliado do seu pastor, até porque o projeto igreja é um projeto do reino. O projeto pastor, ou seja, ministério pastoral, ou seja, dons que presidem uma igreja, dons de líderes,
ou os dons ministeriais, é do Espírito Santo. Assim como todos os demais dons são do Espírito Santo. E eles foram dados a cada membro. Então, ser um pastor ou estar debaixo de uma liderança, compreender esse ofício e esse ministério, se torna muito útil, se torna muito importante. Então, eu não tenho dúvida que essa matéria, para um seminarista, ela é fundamental. Tá bom? Fazendo aqui essa introdução, eu quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam depois estudar a partir de tudo que foi tratado aqui, e também para que no futuro essas aulas possam servir como EAD para aqueles futuros alunos que desejarem fazer o nosso curso. E também um terceiro objetivo é que essas aulas elas possam também ser úteis para muitos cristãos espalhados aonde quer que essas aulas chegarem, para que eles tenham o conhecimento das Escrituras, para que eles estudem a partir desses temas, para que eles aprendam a partir da palavra de Deus e dos livros que a gente estiver aqui usando como livros-textos, e eu não tenho dúvida que vai ser muito útil, e até ouso dizer que dentro desse projeto de expansão, eu quero acreditar que pessoas podem até se converter no futuro, porque estarão vendo uma aula de teologia, de repente se interessarão a conhecer mais sobre o assunto, irão na Bíblia, e quem sabe no futuro a gente tenha testemunhos de que pessoas se converteram por meio das aulas de teologia, porque eu acredito, né, que realmente aonde a palavra de Deus ela é compartilhada, o Espírito Santo de Deus trabalha. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tá aí na expectativa desse módulo? Sim, com certeza. Então, vamos lá, vamos lá. Então, começando como é costume, como é praxe, irmãos, quero ler um texto bíblico que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17, aquele lindo texto onde Jesus conversa com Pedro, Jesus fala com Pedro, Jesus dialoga com Pedro. E quem achou pode ler para nós, por favor? Evangelho de João, capítulo pode de repetir número o- 21, versículo de número 15 ao 17. Tô com ele aqui, posso. Por favor, pastor. 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Aleluia. 3 vezes, Jesus perguntando aqui a Pedro, e depois dando a ele uma recomendação. Cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Ao refletir sobre esse texto e lembrar da vida dos apóstolos, é muito marcante que os apóstolos, eles representam aqui, nesse momento da história em que o Novo Testamento estava sendo, eu diria, montado, os pastores da igreja, os líderes que iriam não só pastorear, mas receber as revelações. Eu gosto de usar o termo que os apóstolos, eles são os profetas do Novo Testamento. Mas eles não são só os profetas, mas como o próprio nome significa, eles são os enviados. E dentro do dom apostólico, todo apóstolo, como eu gosto muito de comparar na palma de uma mão,
O dom apostólico eu gosto de comparar ao polegar. Ele é um excelente profeta, ele é um excelente evangelista, ele é um excelente pastor e ele é um excelente mestre. Lá em Efésios, vamos falar que a igreja de Jesus tem muitos dons, assim como em Coríntios, mas em Efésios destaca que há dons ministeriais que lideram essa igreja. E logo, nesse momento embrionário em que Jesus inaugura a igreja, na pessoa dele, e depois que ele morre, cumpre todo o plano redentivo, é elevado aos céus, ele promete o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre os apóstolos. Agora os apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, eles reinauguram essa igreja. Essa igreja que tinha sido inaugurada com Cristo, agora ela é inaugurada com os homens e com o Espírito. Então, em eclesiologia a gente vai discutir aonde a igreja, de fato, ela nasce. Mas eu gosto dessas duas ideias. Jesus, ele é aquele que estabelece essa igreja. E ele está ali na igreja com os apóstolos e discípulos. Logo depois que ele pratica toda a obra redentiva, ele agora deixa homens pecadores cuidando dessa igreja, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles então agora, pelo poder do Espírito, começam a proclamar o Evangelho e vão por todos os lugares pregando o Evangelho. E aí, os apóstolos, eles são profetas, porque o profeta, gosto de comparar ao indicador, né? Assim diz o Senhor. O evangelista é o dedo mais longo da palma das nossas mãos, porque ele chega aonde ninguém chega. Paulo chegou em lugares onde pouquíssimos chegarão. O mestre é o dedo mindinho, porque ele é o dedo que vai aonde os outros dedos não chegam, nas minúcias. E o pastor, ele está entre o mestre e o evangelista. Então, o apóstolo, ele representa muito bem isso, mas também no dom apostólico, ele tem um lado pastoral. Podem ver que dos escritores bíblicos do Novo Testamento, que temos tanto Tiago como Judas, irmão do Senhor, e o próprio Lucas, eles eram discípulos, e também a tradição vai falar que Tiago, irmão de Jesus, aquele que escreve a carta aos Tiagos, ele se torna um dos principais pastores de Jerusalém. Então, logo no Novo Testamento, enquanto aqui é contada a história do Novo Testamento e dos apóstolos, nós vemos esses apóstolos indo, pregando em outras cidades, ganhando pessoas e separando pastores. Primeiro ganham pessoas, treinam pessoas, discipulam pessoas, e depois eles, impondo as mãos, ordenam aqueles pelos quais o Espírito Santo tinha separado com o dom pastoral. Então, Pedro, ele representa aqui aquele que um dia seria, eu diria, separado por Deus para cuidar dessas ovelhas, assim como hoje acontece, assim como durante esses 2000 anos aconteceram. Tá bom, meus irmãos? Dada essa breve introdução aqui, eu não estou fazendo aqui uma análise do texto, mas eu gostaria de dizer que teologia pastoral nada mais é do que a arte de cuidar de si e cuidar do rebanho de Jesus. Sabendo que até mesmo o melhor e o maior dos pastores, se assim pudéssemos dizer, não que haja isso, mas na nossa vida temos aqueles que Deus levanta com mais protagonismo, como foram nos dias bíblicos apóstolos, sabendo que todos nós somos ovelhas do seu pastorado. Sempre que eu estou entre pastores ou sou convidado a fazer uma participação num culto de ordenação ou sou o orador, eu costumo dizer que o pastor, ele é uma ovelha também, que num dado momento ele se levanta no meio da comunidade e o Senhor coloca sobre ele um rosto de homem, né? Um rosto de homem. Ou, quem sabe, uma aparência que também muitas vezes se assemelha, quem sabe, a um leão. É uma ovelha que ruge, um pouquinho mais alto do que as demais, mas todos somos ovelhas. Porque na hora que a gente perde essa ideia de que o pastor, ele também é ovelha, ele pode até se enveredar por um caminho perigoso. E então, fica aqui essa abertura, e vamos agora mergulhar nos assuntos. Eu vou hoje apresentar aqui a grade do nosso curso, vou apresentar a ementa dessa aula, os livros, textos, e a gente já vai trabalhar. E uma coisa que eu queria até concluir essa fala
é que durante esses dias em que estivermos aqui nos reunindo, durante esses 10 encontros, somando cada dia 3 aulas, por volta de 30 aulas, eu quero que você se fixe na igreja de Jesus, no pastoreio de Jesus, na igreja apostólica, no pastorado apostólico, naquela igreja neotestamentária, porque ela é o nosso pano de fundo. Eu sei que há uma história depois dela, nos 2000 anos que se seguem até os nossos dias. Mas eu quero que vocês deixem um pouco de lado a igreja institucionalizada. Não quero dizer com isso que ela não seja importante, ela tem a sua relevância. Assim como as denominações têm a sua relevância. Mas eu quero que você olhe mais para a igreja artesanal. Essa igreja que nasce com a pessoa de Jesus, expande-se com a pessoa dos apóstolos, que adorava a Deus no templo, adorava a Deus na sinagoga, evangelizava nas casas, e nessas casas nasciam novas igrejas, e o evangelho foi se expandindo assim. Então eu quero que você olhe esse formato da igreja artesanal, dessa igreja que se assemelha mais a um ateliê, numa prática muito mais do dia a dia do que no viés catedrático. Porque a gente vai estar trabalhando aqui sobre esses 2000 anos de história, vamos estar pontuando no pastorado atual, mas eu diria que quando perdemos de vista essa igreja, que eu chamo ela de igreja artesanal, a igreja do ateliê de Deus, a igreja que nasce dentro de nós, a igreja que se expande na nossa casa, que atinge outras famílias e que depois ela existe a partir de um ajuntamento de famílias, é essa igreja que eu quero que você se fixe. Porque é muito fácil, quando a gente fala de teologia pastoral, a gente começar a imaginar apenas no título, no ofício, termos ali personalidades grandes, e a gente vai estar trabalhando aqui num livro-texto maravilhoso, que é de MacArthur, John MacArthur Jr., é uma pessoa fantástica, um pastor maravilhoso, um homem de Deus, como eu disse, desses que tem relevância no mundo pastoral. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente só olha para as grandes igrejas, para as instituições, e a gente perde o verdadeiro espírito do que é ser um pastor, do que é realmente viver a teologia pastoral e do que é aprender com os verdadeiros pastores. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? E aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo, né? Só para a gente começar e já pegar um pouquinho de polêmica, né? A palavra pastor, ela só apareceu a entrar ela começou somente a ser utilizada pela tradição, né? Por volta, acho que do século III, porque até então ela existe isoladamente, que é a palavra em grego, que é poimé, porque o que era usado pela igreja primitiva era apóstolo, né? E, segundo os estudiosos, só no século III que a tradição admite, né, o pastor, porque primeiro começa com bispo, né? Depois sacerdote. Então, a hierarquia da igreja, depois do século III, salvo engano, né, é que o pastor, né, tem predominância. Então, Júnior, e assim, talvez nessa minha abertura eu acabei dando, vamos dizer assim, algumas diretrizes, né, sobre essa questão, porque a igreja do Novo Testamento, de fato, a liderança protagonista era apostólica. Mas podem ver que, por exemplo, Timóteo era um pastor. Já nasce também na igreja primitiva. Por outro lado, como a figura apostólica foi essa figura que marcou, vamos dizer assim, essa etapa da última revelação, e logo depois dos apóstolos, nós temos a figura daqueles sucessores apostólicos. Então, imagine, o João morreu por volta do ano 100. Sim. Então, a próxima geração deve ter ido até por volta do ano 150. Então, assim, perceba que, naturalmente, foi surgindo a necessidade de uma defesa de nomenclaturas, mas, assim, no Novo Testamento a gente já vai ver isso também com destaque. A gente vai ver na aula, né? A gente vai trabalhar com mais detalhes, irmãos,
e Júnior, na aula de eclesiologia. Aí a gente vai gastar um pouco mais de tempo em teologia sistemática, quando trata de eclesiologia, sobre os dons ministeriais, sobre os ofícios, né? E aí a gente vai gastar mais tempo neles e a discussão vai ser bem interessante. Tá bom? Mas, joia. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, meus irmãos? Querem fazer Por uma enquanto, pergunta? não. Aproveita. Não? Por enquanto, não. Então, de fato, Júnior, no grego, né, vem a palavra de pastor, né, ela tem essa poion, po e maiono, que, por exemplo, quando fala sobre a questão aqui, pastorei, né, pode ver que é poimaino. Por isso que tudo que está no grego, que tem esse poimai alguma coisa, vem de pastorear, né? Quando está aqui no versículo de número 16, pastorei as minhas ovelhas. Você pode ver que no original tem essa citação, né? Então é bem interessante isso. Tá bom, meus irmãos? Essa matéria poderia ser chamada de poiômenos, por exemplo, que é a arte de pastorear. Bom, mas para não dificultar muito, né, eu prefiro mesmo teologia pastoral. A gente, inclusive, vai até comentar um pouco sobre isso, porque na história do cristianismo, algumas vezes não teve necessariamente essa matéria. Essa matéria ela acaba entrando, nós veremos hoje aqui no material que eu separei para vocês, ao longo da história. Mas, assim, a relevância dela sempre foi dada no Novo Testamento, na história da igreja, na igreja primitiva. Podem ver que, né, quando nós fazemos um corte, logo depois daquilo que nós chamamos em história eclesiástica como a Era dos Mártires, nós vamos aprender bastante isso em história eclesiástica, vai entrar o quê? A patrística, Sim. Que é conhecido como os pais da igreja, Sim. que, na realidade, eles eram os pastores da igreja. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então, Independente do termo, na verdade, né? A atuação e o serviço basicamente é o mesmo, né? é o mesmo, é o mesmo. É que a gente vai trabalhar bastante em teologia sistemática e eclesiologia sobre os dons ministeriais, mostrando quais são os dons ministeriais. Aqui a gente vai falar rapidamente, inclusive se der tempo hoje, sobre isso, né? Que tanto pastor, como bispo, como presbítero, é a mesma terminologia para aquele que pastoreia. É que, ao longo dos séculos, houve alguma designação sobre essa nomenclatura, e a gente vai ver já já. A Tá bom? mudança foi nos pais da igreja, né? Foi até o terceiro século. Então, aí Bispo. começa, né, começa a ter um pouco mais de tônica, né? Por exemplo, a palavra bispo, ela acabou sendo coadunada com a ideia daquele que cuida dos pastores. Sim, mas ele tinha uma predominância, né? Se você vê os pais da igreja, todo o Atanásio, e todos eles, com um ou com outro, ela teve uma predominância na hierarquia, o bispo. Sim, sim. Depois veio os presbíteros. Mas você sabe, Júnior, vou dar um exemplo nos nossos dias. Olha só que interessante. Os presbiterianos não são chamados de reverendo? Sim, Aqui no Brasil, só os presbiterianos e luteranos, alguns metodistas usam o termo, né, reverendo. Talvez os congregacionais, não me recordo agora. Poucas linhas protestantes e evangélicas. Mas, assim, imagine que, num dado momento, a igreja presbiteriana no nosso país ela se torne a maior referência do pastorado e de igrejas saudáveis. O título reverendo passa a ser um título apreciado por muitos. E os outros começam a usar ao invés de pastores. Percebam que no Brasil não é comum o uso reverendo. Já nos Estados Unidos é comum e já na Europa também é comum. Agora, olha que interessante. A palavra bispo, ela era, sim, aos pais da igreja, ao Atanásio, a Tertuliano,
a tantas pessoas, né? O próprio Agostinho, Crisóstomo. Então, eles eram chamados bispos de tal região. Mas outros pastores eram também chamados de bispo. É que depois se convencionou que o bispo é aquele que cuida de pastores. Já que eles estavam no protagonismo, então se convencionou. Assim como hoje também se convencionou que o presbítero, na hierarquia pentecostal, ele é o auxiliar do pastor. Então, antes da pessoa começar o pastorado, ele primeiro tem que ter uma experiência de presbítero, para depois atingir o pastorado. Se convencionou, principalmente no nosso país, essa terminologia, essa hierarquia. Mas, na realidade, nos dias bíblicos e neotestamentário, o presbítero é o pastor ancião, é o pastor velhinho. Então, ao invés de chamá-lo de ancião, ele era chamado de presbítero, e ora era chamado também de ancião, né? Porque a palavra ancião denotava que ele já era um pastor velhinho. E percebam que, por causa do movimento pentecostal em algumas igrejas, eles têm um sistema de hierarquia. Primeiro você é um diácono, depois você é promovido a evangelista, depois você é promovido a presbítero e, por último, pastor. Então, percebam que se convencionaram certas coisas. Por isso que eu falei para nós aqui, não que a gente vai desprezar aquilo que na história aconteceu e aquilo que as demais igrejas fazem. Não é isso. Mas eu queria, nessas aulas, a gente está com os olhos focados realmente na igreja artesanal, naquela igreja neotestamentária, naquela igreja primitiva. E aí a gente vai trazer as discussões ao longo dos séculos e vamos pontuar na igreja atual. Mas isso, já adiantando alguns assuntos, é bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, depois da Reforma Protestante, todo pastor, ele passou todo líder ministerial passou a ser chamado de pastor. Então, o evangelista é pastor, o profeta é pastor, o mestre é pastor. E pode ver que se estabeleceu isso depois da Reforma Protestante. Já nos dias bíblicos, a gente vê isso em Atos 13, era muito comum o mestre ser mestre, o profeta ser profeta, o apóstolo ser apóstolo e os pastores ser pastores. É interessante, né? Então, assim, é bem curioso essa relação, mas a gente não vai estar desconstruindo a história, não, mas eu quero mergulhar com vocês para a gente poder aprender bastante coisa. Bom, tudo bem até aí? Posso só tirar uma dúvida, só para não Claro, deixar passar em branco aqui? Lá em 1 Timóteo, quando ele vai falar a respeito do bispo e do diácono, o bispo, de acordo com o que o senhor mencionou, seria pastor de pastores. Paulo está querendo dizer exatamente isso para ele, ou não? Não. Por isso que eu falo lá, é episcopos no original. Isso. Que algumas versões vão falar pastores e outras vão falar bispo. Aquele que deseja o episcopado, ou seja, a arte de pastorear. Eram termos comuns. É como hoje, irmãos, acontece quando nós falamos assim, fulano é um diretor. Ele é um diretor, ou seja, ele preside. Fulano é o gestor. São títulos semelhantes. Tem as suas designações, mas são semelhantes. Fulano é o CEO, CFO. São terminologias contemporâneas. Então, nos dias bíblicos ali, Paulo está falando ao pastorado propriamente dito. É a questão da palavra ser viva, né? Ela vai tendo significados ao longo do tempo. Exatamente. E aí, o que acontece? Aonde eu não quero desconstruir? Porque a Assembleia de Deus, mesmo ela tendo esse viés hierárquico, eles acertaram do jeito deles. Mesmo os presbiterianos, usando o termo reverendo, não sendo um termo bíblico, não temos essa palavra na Bíblia. E olha que os pastores presbiterianos são grandes mestres e defensores da Bíblia, eu diria, muito conservadores. Podem ver que na igreja presbiteriana não tem diaconisa. E também não tem pastora. Mas podem ver que, se nós formos avaliar escrituristicamente, não tem a palavra reverendo. Você não acha na Bíblia. Pode pegar aí, procura reverendo. E por que eles se permitem ser chamados? Porque, ao longo da história, se convencionou que o nome do pastor é reverendo. Então, eles não veem como uma heresia, porque eles entendem que o reverendo é um pastor.
e o pastor é um reverendo. Mas se eles fossem escolher entre um ou outro, eles falam, não, escolhemos o pastorado. Mas já que na história todo líder religioso era chamado de reverendo, por que não manter isso? Estão entendendo? Mas percebam, né? Então, assim, a gente não está aqui para desconstruir, mas é isso. E aí, você vê, eclesiologia vai dar pano para manga, esse negócio da diaconisa, né? Vai mesmo, porque, na verdade, a discussão não é de conceito vago ou apenas de hierarquia, o mero nome, o título. Na verdade, o que se discute aí é a questão da igreja orgânica, a questão da hierarquia. Essa é a questão. Porque a igreja, a partir do século III, começa a tomar uma forma hierárquica. E na igreja dos apóstolos não tinha, porque, como o pastor citou, quem deseja os psicopatas, na verdade, o psicopata é quem deseja presidir. Essa é a questão. Mas não deixa de ser pastorear, Júnior, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo você deseja, mas aqui parece a ideia paulina, assim, não vamos fazer aqui uma discussão, não vamos entrar agora no mérito, mas a ideia paulina era mais ou menos essa, resumindo e dando uma síntese. Você sente que Deus te comissiona para o pastorado? Não tenha medo. Não tenha medo. Faça como Timóteo. Pode ver que está escrevendo para Timóteo. Porque quem se entrega a essa causa, excelente obra almeja. Ou seja, não é algo da sua cabeça. Pode se entregar, porque muitas vezes existem aqueles que se enveredam para o pastorado porque querem o título pelo título, o poder, mas realmente o verdadeiro vocacionado, e a gente vai trabalhar aqui, ele entende que não tem nada a ver com ele. Ele só se deixa levar por uma vocação divina, e essa vocação divina, se realmente o vaidoso entendesse que essa vocação divina ela é tão espinhosa, ele jamais se nomearia, o vaidoso jamais se auto-intitularia por questão de poder ou né, ou qualquer outro motivo que seja, porque o pastorado não tem nada a ver com hierarquia, títulos, né? Mesmo que ele seja um líder de muitos, ou seja, mesmo que ele seja um dom de preeminência, a proeminência não é dele, né? E não é para ele. Podem ver? Olha aí, paz, irmãozão, isso aí. Então, assim, bom, a gente vai debater bastante, Júnior, vamos ter 10 aulas aqui, vai ser muito legal, tá bom? Mas é isso, a gente vai estar comentando bastante coisa. E agora, rapidamente aqui, apresentando para vocês, o nosso livro-texto, Ministério Pastoral, Alcançando a Excelência no Ministério Cristão, de John MacArthur Jr. Irmãos, John MacArthur Jr., ele, como Eugene Peterson, devem ser lidos por nós com muita frequência. Seriam os pastores atuais, né? E o que mais estaremos trabalhando? Estaremos trabalhando também sobre chamado para o ministério. Aqui é um simples livreto de Spurgeon, e aqui fica a minha recomendação. Leiam tudo que vocês puderem de Spurgeon e dos puritanos, e estaremos trabalhando também bastante sobre Richard Baxter, o pastor aprovado. Assim como Eugene Peterson e John MacArthur, hoje, nessas últimas gerações, contribuíram muito para o pastorado, na história do protestantismo e do puritanismo, Baxter foi considerado pastor de pastores. Poderíamos dizer que ele é o bispo. Poderíamos chamá-lo de bispo, mas ele não foi intitulado assim. Mas ele realmente, irmãos, é maravilhoso. E Spurgeon, só para você ter uma ideia, fala que os puritanos e Baxter, em 2 linhas, diziam mais do que eles em muitas e muitas folhas. Isso Spurgeon dizendo de Baxter. Para vocês terem uma ideia de que como esses homens foram relevantes. É óbvio, Calvino, Lutero, mas principalmente Calvino. Mas aqui fica uma dica para vocês. Se vocês querem aprender mais sobre isso, hoje eu publiquei vários títulos, a gente vai ver aqui uma pequena lista. Mergulhem nos puritanos. Mergulhem nesses homens de Deus ao longo dos séculos, principalmente, como eu citei, Richard Baxter, o próprio Bunyan, John Bunyan. Ele não tem apenas o Peregrino, ele tem tem algumas dezenas de livros, se não me falha a memória, mais de 50 livros, John Bunyan.
mergulhem na literatura também de Martyn Lloyd-Jones, mergulhem na literatura de Spurgeon, porque, irmãos, é maravilhoso. Sobre esse tema, ministério pastoral, nós precisamos comer com quem realmente foram grandes pastores, pastores muito relevantes, tá bom? Esses serão os livros que a gente vai estar trabalhando, é claro, vamos estar trabalhando com muitos outros, tá joia? Mas fica aqui essa dica. Joia, até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho aqui, irmãos, ó, essa coluna toda de livros, são livros pastorais, né? John Piper, aqui, Bill Lawrence, David Hansen, Larry Strotil, vários que são aqui só de teologia pastoral. É um assunto que me apaixona, então eu gosto muito de gastar tempo com esses materiais, né? E aprender com eles, porque, irmãos, uma ideia que um pastor dá, uma diretriz. Então, assim, temos muita coisa boa. E, na minha opinião, esse livro do MacArthur vai ser um dos livros que vai mais marcar vocês. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, só... Deixa eu abrir aqui, como é costume, irmãos. Quero mostrar aqui, compartilhar com vocês a nossa grade, né? Nossa grade curricular. Essa é a nossa grade curricular. Aqui estamos, né, no nosso curso médio em teologia, somando 3 anos. Em cada... são ao todo 6 semestres, né? Nós damos, por ano, uma média de 8 matérias. Então, são 8, 16, 24 módulos. E assim fechamos o curso médio em teologia. E mais 2 anos, totalizando aqui também mais 16 aulas, 16 módulos, o curso bacharel. Quem faz as grades do curso médio, naturalmente elimina e já pode migrar para o bacharel. E também temos aqui o curso básico em teologia, que não elimina matérias, é um curso para obreiros de aproximadamente 1 ano, né, totalizando 12 matérias, que é para capacitar um obreiro para servir melhor na igreja. Um diácono, um ministro de música. Já o curso médio em teologia é para formar obreiros mais que trabalhem ali na área de ensino, que trabalhem na área da liderança, formando pastores e até missionários. E o bacharel é para formarmos esses líderes de uma forma onde eles possam ter o acesso e a capacidade de ler os textos originais e assuntos mais complexos. Na realidade, o curso bacharel ele dá o viés de sermos pensadores cristãos, né? Então, assim fica a dica. Essa é a nossa graça. Aqueles que estiverem assistindo essa aula depois, tiverem informação de conhecer mais, entrem em contato conosco, tá bom? Então, vamos lá agora a nossa pauta, a ementa desse curso. Deixa eu mudar aqui. A matéria de teologia pastoral. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Joia. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. A ementa de teologia pastoral. Estão vendo? Deixa eu aumentar a letra. Teologia pastoral. Pastor, não está aparecendo aqui, Não não. está aparecendo? Opa, então vamos lá. Foi? Foi, mas está um pouquinho pequeno, pastor. Deixa eu aumentar a letra. Aqui. E agora? Foi? Melhorou, hein?
Isso, ó, é aqui a ementa, né? Nosso curso médio em teologia, curso médio / bacharel, né? Porque, na realidade, todos os módulos de médio, eles são de níveis bacharéis, né? Então, vamos lá. Teologia pastoral, deixa eu aumentar a letra. Joia, leia para nós, Gil, por gentileza. Opa! Objetivo desse módulo. Dá para ler, Gil? Dá sim. Objetivo: 1. Preparar o vocacionado a exercer um ministério pastoral local, oferecendo liderança pastoral no campo missionário e assumir funções pastorais nas responsabilidades de ensino institucional, capacitando o pastor contemporâneo, prescrevendo diretrizes a seguir e prescrever perigos a serem evitados. É óbvio, como eu disse para vocês, que o alvo é preparar o pastor para esses dilemas, ou seminarista para entender melhor sobre a vida de um pastor. Porque sejamos honestos, meus irmãos, quantos são aqueles que acham que o pastorado ele é simples? Esses dias eu conversava com um ministro da igreja, um obreiro, e ele falou assim: pastor, não me põe mais para pregar de quarta-feira porque eu não estou aguentando. Ele estava pregando uma vez por mês e falou: não está dando mais. Aí eu dei risada para ele e falei assim: ficou puxado, né, filhote? Ele falou: ficou. Porque agora ele assumiu, desde o início do ano, o ministério, e é aquilo. Ele agora é o líder de um ministério, ele cuida de pessoas, ele está na frente, a energia dele está focada ali. E fora disso, ele tem as atividades, tem o trabalho. E aí, quando vem uma pregação, parece muito simples. Quando você tem 2, 3 mensagens, tudo bem, você prega. Não, pastor, prega esse mês, se quiser, eu prego até domingo. Mas depois que você começa a ver a complexidade do ministério, aí você vê e entende o quanto é grande e nobre a responsabilidade do pastorado, aí a pessoa olha e fala: uau, eu ainda vou ter que pregar? Meu Deus, não tenho nada para pregar. E aí começa a ter os dilemas. E aí você já nem prega direito e nem cuida do ministério direito, porque você vai dividir as suas energias. Quantas são as pessoas que acham que o pastor só sobe lá na frente e prega, porque ele sabe falar bem, então ele vai falar bem todas as vezes. Ou seja, essa ideia é muito, muito pequenina, né? É óbvio que uma pessoa que sabe e é crítico, ela reconhece que cada mensagem, que cada aula, a pessoa tem que fazer lição de casa. Uma aula no seminário tem que fazer uma lição de casa, gasta tempo. Estudar gasta tempo, ler gasta tempo, escrever gasta tempo. Então, aqui o foco é preparar o vocacionado, ou seja, aquele que Deus separou para o pastorado, a exercer um ministério pastoral local. É claro que essa pessoa pode até ser um pastor itinerante também, mas e pode também se tornar, quem sabe, até um missionário que abre frentes e tem responsabilidades. Mas, como eu disse, mesmo aqueles que não forem pastor, na hora que conseguem entender a complexidade de um pastorado, eles não vão ser um opositor ao pastor, eles vão ser um aliado, eles vão ser um apoio. E, irmãos, faz toda a diferença quando você tem um aliado e um opositor. Eu conheço pastores, converso com muitos pastores, e quando um pastor tem um obreiro que se torna de aliado, um opositor, meus irmãos, ele está com um enorme problema. Muitas vezes isso rouba uma energia enorme do pastor, porque agora ele tem que dividir a atenção dele com o irmão que outrora era um aliado, agora é um opositor. E a igreja sofre, o pastor sofre. Então, essa matéria vai ter esse foco, esse objetivo, e fazer com que a gente dê uma resposta contemporânea. A gente vai olhar para o Novo Testamento, vai olhar para a igreja primitiva, vamos olhar para a história, mas a nossa proposta é dar uma resposta contemporânea. Qual é a função do pastor? O pastor, ele tem que ser um empreendedor, o pastor, ele tem que ser um animador de auditório, o pastor, ele tem que ser um administrador do caixa da igreja, o pastor, ele tem que ser apenas um palestrante, não importa a vida dele, porque se ele prega bem o que ele faz dentro da casa dele, o que ele faz no mercado de trabalho,
de trabalho não importa? Será que é isso que a gente quer? Ou será que a Bíblia tem uma resposta? Percebam que a gente vai refletir sobre isso. E alguns perigos a serem evitados. Por que perigos a serem evitados? Porque alguns acabam se enveredando por caminhos perigosos. E aí onde entra os alertas do MacArthur, os alertas do Eugene Peterson, os alertas do John Piper, os alertas de tantos homens de Deus ao longo desses séculos, e aqui eu gosto demais de refletir a partir de Martin Lloyd Jones, Spurgeon, de George Whitefield e Baxter. Eles vão dar respostas para nós. Olha, cuidado, John Wesley, vou falar, cuidado, pastor é uma coisa muito séria. Pastor não é o dono da igreja. Pastor é mais um servo na igreja. Tá bom? Joia? Tudo bem? E aí? Alguma dúvida sobre os objetivos? Alguma pergunta? Parece muito simples, né, irmãos? Mas é muito complexo. Deixa eu fazer um último comentário aqui. Hoje qualquer um vira pastor, não é? Qualquer pessoa vira pastor, não é assim? E pastor, então, nem se fala. Eu me lembro de uma reunião que eu estava com pastores batistas, e ali estava tendo uma discussão sobre essa questão, se deveria ou não ser liberado para mulheres se tornarem pastoras. E eu lembro que dentro das discussões eu conversava com os pastores e dizia, pastores, vamos ser honestos aqui. Se for para entrarmos nesse campo, que as esposas dos pastores, elas também, e as irmãs que queiram ir, né, para o ministério pastoral, que elas tenham critérios. Porque o que estava acontecendo? Muitas mulheres estavam se tornando pastoras, e as esposas de muitos pastores estavam dando cartadas neles, dizendo, olha, eu também quero ser pastor. Pastora, né, no caso. E muitos pastores estavam, assim, vendidos, dizendo, pastores, preciso que vocês ordenem minha mulher. Mas aí a pergunta era, mas vem cá, sua esposa passou pelos critérios, pelo menos? Ela fez um seminário, ela tem tido uma vida ao seu lado, porque ela está querendo, porque está todo mundo virando pastora, elas se sentiam desvalorizadas. Então, foi mais ou menos como uma necessidade dos pastores estarem ordenando as esposas para se tornarem pastoras. E eu lembro que na nossa discussão, eu resgatei a figura de Wesley e falei, olha, na igreja metodista, eu não estou entrando aqui no mérito se deve ou não ordenar pastoras, eu estou entrando aqui só trazendo essa discussão porque eu acho que ela é muito interessante. Eu falei assim, na igreja metodista há critérios. E se é para a gente ir para algum caminho, a gente tem que ter critérios bem definidos. Então, assim, percebam, é uma discussão contemporânea. É uma discussão contemporânea. Mas, assim, diferente disso, irmãos, eu estou querendo mostrar o seguinte. Hoje, onde eu cheguei nessa fala, hoje qualquer um vira pastor ou não? Hoje tá. Vira. Por isso que a pessoa já não se contenta mais com o pastorado, ela precisa ser pelo menos bispo, para começar a se sentir um pouquinho mais importante. Aí outros já vão para o apóstolo. E aí, irmãos, a gente está vivendo essa bagunça eclesiástica. Sejamos honestos. Né? Eu pergunto para vocês, John Wesley poderia ou não ter sido considerado, pela história da igreja, um apóstolo? Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, poderia ou não ser considerado um apóstolo? Eles queriam ser apenas um pastor. Eles estavam satisfeitos em serem apenas um pastor. Então, irmãos, que a gente possa ter muito cuidado e muito critério para que a gente não se perca, né, com essas vaidades. E essa aula vai ser muito legal. A gente vai estar trabalhando muito nisso, tá bom? Vamos lá. Continua para nós, Gil, por gentileza. Conteúdo. Agora, conteúdo. 1. Definição de ministério pastoral. 2. Vocação. 3. Qualificações do ministério pastoral. 4. Ministério e a família. 5. Prática da oração. 6. Prática do aconselhamento. 7. É a prática da pregação. 8. Ministério e denominação. 9. O pastor como líder. 10. Mentoria pastoral, consultoria e coaching. 11. Pastor bivocacionado.
12, desafios sociais, evangelismo e missões. Ou seja, nós estaremos tratando sobre esse conteúdo, esses 12 conteúdos nessas 10 aulas. E hoje a gente vai ficar aqui no primeiro ponto, tá bom? É óbvio, poderíamos abordar muito mais coisas, sim, mas a gente vai estar trabalhando em cima dessa temática. Eu já disponibilizei para vocês uma apostila que eu já fiz, que é minha, para que vocês possam ver e estudar. A cada módulo eu vou incrementando ela, eu vou atualizando ela com novos livros, novas frases, ideias, acréscimos, né? Por hora, eu me mantenho ainda nessas 12 temáticas, tá bom? Então, a gente vai trabalhar muito sobre isso, e, é óbvio, usando todos esses materiais que a gente falou, tá bom, meus irmãos? O livro, né? Bom, como vocês sabem, teremos prova, trabalhos extras e a leitura do livro-texto, tá bom? E depois, bom, a bibliografia base é esse, né? Que no caso aqui é o Ministério Pastoral. Na primeira edição era Redescobrindo o Ministério Pastoral, as novas edições já é Ministério Pastoral. E aí temos uma bibliografia complementar também aqui que eu deixo apenas uma breve alguns livros para que os irmãos possam estar se aprofundando, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ok. Tranquilo? Alguma pergunta? Ok. Lembrando que dentro do meu critério de avaliação, o livro-texto vale nota 4, peso 4, a prova 3 e os trabalhos extras 3, tá bom? Eu vou estar passando para vocês aqui no nosso canal de WhatsApp o livro-texto, ou melhor, os trabalhos extras, e serão áudios e vídeos, áudios meus, vídeos de alguns pastores e alguns outros materiais para vocês aprofundarem aqui. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Então, beleza, meus irmãos, apresentado aqui o módulo, né? Então, vamos agora encerrar essa parte, vamos para o nosso intervalo, para a gente poder ir para o próximo módulo, tá bom? Ok. Ok? Combinado. Combinado? E olha, não tenho dúvida que a gente vai se divertir bastante, irmãos. A gente vai se divertir muito. Tá joia? Então, Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. que Eu te falei à tarde. pode falar. Mostra. O livro que eu te falei. Não está dando para ver, Júnior. Dá para ver? Não, põe mais perto da câmera. Não está dando. Consegui? Espera aí. Deixa eu pôr assim. Tira uma foto, Júnior, e bota no Sim. grupo. Tira uma foto e bota no grupo, que a gente compartilha aqui. Sim. Tá? Tá bom. O Júnior está lendo um livro também, né? Irmãos, graças a Deus existem muitas literaturas boas, mas lembrando que o nosso seminário ele é dentro dessa linha ortodoxa, dentro eu gosto de chamar de teologia ortodoxa, ou principalmente voltado às igrejas históricas, né? Ou seja, nós comemos na cozinha histórica e principalmente na cozinha reformada. Então, essa vai ser a tônica desse módulo, tá bom, meus irmãos? Tá joia, meus irmãos? Mas temos muita literatura boa, tá bom? Então vamos fechar aqui o primeiro bloco? Vamos para o intervalo? Vamos lá. Fechado, então. Então, voltamos em instantes.